eu sou Márcio Lazarotto, eu sou professor e doutor em Química Orgânica. Estamos em nosso curso de Fundamentos de Química Orgânica, onde estudamos estrutura, propriedades e reações de moléculas orgânicas. Vamos continuar o nosso estudo sobre ligação química e esta aula é sobre a polaridade da ligação química. Neste contexto, o termo polaridade está relacionado com a distribuição de cargas em uma ligação química ou em uma molécula. Essa distribuição de cargas pode não ser homogênea, originando um polo positivo e um polo negativo em uma ligação química. Porém, quem se move na ligação química são os elétrons em relação aos núcleos. Então, uma carga positiva significa uma deficiência de elétrons e uma carga negativa significa o acúmulo de elétrons em uma determinada região da ligação química ou da molécula. Conforme vimos anteriormente, a ligação química é descrita em termos de energia da ligação, que é a estabilização promovida pelo compartilhamento dos elétrons entre os núcleos, o comprimento da ligação química, que é a distância entre os núcleos dos átomos que fazem parte da ligação química, o ângulo da ligação química necessário para descrever moléculas que tenham mais do que dois átomos. Então, as ligações químicas, elas fazem um ângulo entre si, e a polaridade da ligação química, relacionada com a distribuição das cargas dentro de uma ligação química. Algumas ligações químicas são polares, enquanto outras são apolares. Estes termos se referem à distribuição de cargas entre os átomos que fazem parte da ligação química. Em uma ligação química apolar, não existe uma diferença de cargas entre os dois átomos que fazem parte da ligação química. Na ligação química polar, existe uma diferença de cargas. Então, se gera um polo positivo e um polo negativo. Por exemplo, a ligação química carbono-carbono é apolar. Os elétrons se distribuem igualmente entre os dois átomos de carbono. Mas não é somente a ligação carbono-carbono. Ligação hidrogênio-hidrogênio, ligação cloro-cloro, ligação entre átomos do mesmo elemento são ditas apolares. Enquanto que ligações químicas entre átomos de elementos diferentes são polares. A representação dos polos dentro da ligação química é normalmente feita através desse símbolo delta mais ou delta menos, conforme a carga que fica sobre aquele determinado átomo. Esse delta significa uma variação em relação ao estado neutro daquele átomo. Então, delta mais significa que ele tem uma deficiência de elétrons. E o termo delta menos significa que ele tem um acúmulo de elétrons. E aqui tem o sentido do vetor de polo magnético, que vai do lado positivo para o negativo da ligação química polar. Mas como podemos entender essa diferença na distribuição eletrônica e relacionar com as propriedades dos átomos? Podemos entender em termos da carga nuclear efetiva, que é a carga residual do núcleo que incide sobre os elétrons da camada de valência. E podemos pensar que os elétrons que fazem parte da ligação covalente sejam submetidos a esta mesma carga ou semelhante. Por exemplo, para o hidrogênio, ele tem um núcleo com carga mais 1, e esse elétron da camada de valência, ele é atraído por essa carga mais 1. No caso do hélio, ele tem uma carga mais 2 do núcleo, e um elétron exerce um bloqueio parcial sobre a carga nuclear que o outro elétron é submetido. Então, a carga nuclear efetiva é 1,34. No caso do lítio,
O elétron da camada de valência, ele é atraído por uma carga de 1,26. Por quê? O lítio tem o núcleo com carga mais 3, tem 2 elétrons no orbital 1s2 e tem o elétron 2s1 na segunda camada. Então, essa primeira camada exerce um bloqueio efetivo sobre a carga que incide sobre o elétron da camada de valência. E assim vamos tendo para o berílio, boro, agora o carbono. O carbono tem o núcleo com carga mais 6, tem o orbital 1s2, que exerce esse efeito de blindagem, e aí na segunda camada são os 4 elétrons, que um blinda parcialmente o outro. E a carga residual que esse elétron é submetido, 1,82. 2,07 para o nitrogênio, 2 para o oxigênio e assim por diante. Porém, o critério da carga nuclear efetiva apresenta algumas incongruências quando comparado com a polaridade das ligações químicas. Por exemplo, o oxigênio tem carga nuclear efetiva de 2, o nitrogênio 2,07, porém a ligação química carbono-oxigênio é mais polar do que a carbono-nitrogênio. Para isso, vamos introduzir um outro critério, que é a eletronegatividade. Para entender o efeito da polaridade sobre a ligação química, vamos usar o critério da eletronegatividade, que foi desenvolvido por Linus Pauling, um dos maiores cientistas do século XX, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1954 pela sua contribuição à compreensão da estrutura de moléculas orgânicas complexas, e o Prêmio Nobel da Paz em 1962 pela seu ativismo contra a proliferação das armas nucleares. E por muito pouco, Linus Pauling também não descobre a estrutura do DNA em dupla hélice. Ele não chegou a esse resultado porque os seus dados de cristalografia de raio-x não tinham qualidade suficiente e indicavam uma estrutura de tripla hélice. Watson e Crick chegaram à dupla hélice do DNA usando os dados de Rosalind Franklin obtidos de forma não muito ortodoxa, sendo que Rosalind Franklin não recebeu o Nobel de Química, que se constituiu em uma das maiores injustiças. O termo da eletronegatividade vem da diferença na energia de dissociação quando dois átomos diferentes A e B estão ligados entre si, em relação à média aritmética quando esses átomos AA estão ligados entre si e BB estão ligados entre si. Então, essa diferença na energia de dissociação da ligação química, ela vem da contribuição da polaridade na estabilização da ligação covalente. A polaridade introduz um termo iônico na ligação química. Então, A fica com uma carga, por exemplo, positiva, B fica com a carga negativa, e além da contribuição do compartilhamento dos elétrons, existe uma contribuição entre a atração, entre a carga positiva e a carga negativa, que ajuda a estabilizar aquelas moléculas. E essa diferença pode ser correlacionada, então, fazendo a raiz quadrada, com a diferença de eletronegatividade entre A e B. Linus Pauling também foi conhecido pela sua propaganda do uso de vitamina C. E ele próprio usava 1 grama de vitamina C por dia. E alguns dizem que essa foi a causa da sua longa vida, falecendo aos 93 anos de idade. Meu avô, o senhor Ângelo Lazarotto, faleceu aos 94 anos de idade. E ele usava rapé, que é uma forma de tabaco moído, que ele aspirava. E nem por isso eu faço propaganda do uso do rapé.
Retornando à eletronegatividade, vamos ver como ela varia para os primeiros elementos da tabela periódica. Primeiro, os nossos 4 elementos principais: hidrogênio 2,2, carbono 2,5, nitrogênio 3, oxigênio 3,4. O valor máximo de eletronegatividade ocorre para o elemento flúor, com eletronegatividade 4, e o valor mínimo é atribuído ao frâncio, 0,7. Veja que, dentro da tabela periódica, os elementos da família 1 são os de menor eletronegatividade e os elementos da família 17 são os de maior eletronegatividade para cada período na tabela periódica. O hidrogênio apresenta uma eletronegatividade média, o carbono um pouco acima da média e assim por diante. Em química orgânica, muitas vezes utilizamos solventes, ou para fazer a extração de algum material, ou para fins analíticos e dissolver o material que vai ser analisado, ou para que ocorra uma separação de moléculas orgânicas, ou para que ocorra a dissolução dos reagentes, esses reagentes se difundam, se aproximem entre si e ocorra uma reação orgânica. E para todos esses fins é necessário entender a polaridade do solvente utilizado. E aqui temos uma escala de polaridade em relação à água. Vejam aqui, a água tem polaridade 1, é o nosso critério de comparação. O ciclohexano apresenta 6CH2 formando o ciclo, e é o menos polar, 0,006. Então, aqui nessa parte de cima, nós temos os hidrocarbonetos, especialmente aqui os hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, e aqui nós temos o tetrahidrofurano, vulgo THF, que é um solvente de polaridade baixa para média. Agora, aqui temos solventes de polaridade média, como clorofórmio, a acetona, e aqui temos solventes orgânicos mais polares, DMF, DMSO, ácido acético, etanol, metanol, etileno glicol, glicerina, até a água. Então, a escolha do solvente de acordo com o critério da polaridade é importante para a solubilização de moléculas orgânicas. E dentro da química, você já deve ter ouvido falar na frase semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Porém, nós temos que ir um pouco além disso e entender que o mais importante são as forças intermoleculares envolvidas. Por exemplo, em relação à solubilidade em água, o ácido benzoico é mais solúvel em água do que o ácido tereftálico, que é uma matéria-prima para o PET, polietileno tereftalato. Então, o ácido benzoico é uma molécula polar e o ácido tereftálico, digamos, é uma molécula apolar, em que esse dipolo se anula com esse. Então, podemos dizer, talvez, que a questão da polaridade seja a definidora para a questão da solubilidade em água. E por isso, esse aqui é polar, é mais solúvel em água do que esse que é apolar. Porém, a anilina é menos solúvel do que a 1,4-fenileno-diamina. E então vamos entender que essa questão da solubilidade do ácido tereftálico é modulada pelas forças que ocorrem no estado sólido. No estado sólido, as moléculas de ácido tereftálico interagem umas com as outras através de ligações de hidrogênio diméricas, em que, por exemplo, esse grupo OH faz a ligação de hidrogênio com esse faz com esse aqui, e esse com esse, tendo uma cadeia de ligações diferentes percorrendo todo o sólido, e
estabilizando o ácido tereftálico no estado sólido, levando a sua menor solubilidade. E este fato não ocorre no ácido benzoico. E esta cadeia de ligações de hidrogênio diméricas não ocorre no ácido benzoico. Por isso, o ácido benzoico seria mais solúvel. Já para a 1,4-fenileno-diamina comparado com a anilina, a 1,4-fenileno-diamina faz mais ligações de hidrogênio com as moléculas de água do que a fenileno-diamina, levando a uma estabilização maior da 1,4-fenileno-diamina em solução aquosa do que no caso da anilina, o que explicaria a maior solubilidade da fenileno-diamina em água. E assim terminamos essa nossa aula sobre polaridade das ligações químicas. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo. Se tiver alguma contribuição, escreva nos seus comentários. E até a próxima!